Meus amados irmãos e irmãs, eu quero carinhosamente convidá-los e convidá-las que, por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o versículo 3. Hoje nós vamos estudar versículo 1 até o versículo 3. Próximo domingo nós vamos estudar do versículo 4 até o versículo de número 9. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 6, ao versículo 3. Esse texto ele fala do novo céu e da nova terra, esperança maior do nosso coração, lugar onde desfrutaremos da plenitude da presença de Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e agora ore ao Senhor. Peça que Deus, na bondade dele, esteja tocando o seu coração. Primeiro, ore por esse motivo, que Deus toque, que Deus fale ao teu coração. Segundo, ore por mim, para que eu seja fiel na mensagem das Escrituras Sagradas e que essa venha abençoar a sua vida nessa noite. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus amado, como é bom, ó Deus, entrar na Tua presença. Saber que esse é um privilégio especial para o Seu povo. Saber que estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor da glória, do Criador dos céus e da terra, daquele que detém em suas mãos todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. É privilégio, Pai, privilégio nosso, privilégio do povo que foi conquistado pelo sangue do Senhor Jesus naquela cruz. Por isso nós te adoramos nessa noite, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da sua santidade, e queremos pedir que o Teu Espírito toque os nossos corações, mediante a exposição da Tua palavra. Fale conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. Desperta-nos, abre os nossos olhos, foca os nossos olhos no Senhor, e que não venhamos desviar de Ti, em momento algum da nossa caminhada. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia retrata muitas e muitas vezes sobre o novo céu e a nova terra, da vida eterna com Deus, da plenitude da glória celeste, de tal maneira a nos levar a tirar o foco das coisas apenas materiais e físicas e colocarmos o nosso foco, os nossos olhos, o nosso coração em Deus, no céu, na eternidade, na morada eterna com Ele.
Foi assim que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Colossos, lá no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. E por que nós devemos buscar? Por que nós devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra? O Senhor Jesus nos explica isso quando ele prega o sermão da montanha, um dos maiores sermões que ele pregou. Ele diz isso lá em Mateus 6, versículo 19 até o versículo 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Acumuleis para vós outros tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E ele diz: porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, o teu coração vai estar. Por isso ele está dizendo: olha, não coloque o teu coração no tesouro aqui da terra, porque as coisas materiais e físicas são corroídas, são roubadas, são destruídas, são circunstanciais, mas as coisas de Deus são eternas. E quando nós somos desafiados a viver aqui na terra, e diante dos problemas e das lutas, somos levados às vezes a nos desanimarmos por causa das coisas materiais e físicas. Mas o apóstolo Paulo, vendo as nossas tribulações momentâneas e passageiras, ele diz assim, que nós não podemos desanimar, que nós devemos continuar firme com os nossos olhos na eternidade. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 16 até o versículo 18, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós um peso de glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos, a morada eterna do cristão. Paulo está dizendo, não desanimemos, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, porque ele diz, isso tem peso de glória. Mas fixemos o nosso olho, os nossos olhos, naquilo que não se pode ver, mas que enche o nosso coração de esperança, que é o retorno do Senhor Jesus lá nas nuvens dos céus, quando este vier com poder e muita glória. E o livro que nós acabamos de ler, livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, encerra nos falando do novo céu e da nova terra, dessa morada eterna com Deus, para que o nosso coração esteja encharcado dessa esperança, e para que o nosso coração esteja nesse tesouro, e em nenhum outro tesouro sobre a face da terra. Apocalipse 21, queridos, o apóstolo João está falando do triunfo final de Deus. Apocalipse 21 fala desse triunfo final de Deus. E é interessante quando você olha
tanto Apocalipse 21 quanto Apocalipse 22, você vai perceber que há uma conexão entre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e o último livro da Bíblia, Apocalipse. Observe, Gênesis conta que Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21:1 diz que Deus fez um novo céu e nova terra. Em Gênesis, os luminares são chamados à existência, o sol, a lua e as estrelas. Em Apocalipse lemos: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Gênesis descreve o paraíso perdido. Apocalipse descreve o paraíso restaurado por Deus. Capítulo 2, versículo 7 e capítulo 22, versículo 2. Gênesis descreve a astúcia e o poder do diabo. Apocalipse descreve a derrota completa e total do diabo, sendo lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Gênesis retrata a infeliz atitude do homem de pecar e fugir da presença de Deus, escondendo-se do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse mostra a mais íntima e linda comunhão de Deus com os homens, quando o texto diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Finalmente, enquanto Gênesis mostra-nos a árvore da vida com um anjo para guardar o caminho, Apocalipse restaura o homem o direito ao acesso à árvore da vida, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 14. Há essa linda conexão, porque na verdade os planos de Deus não podem ser frustrados. O projeto de Deus nunca e jamais será frustrado. Deus mantém os seus belos planos para o seu povo. A grande pergunta é: qual é o tema desse livro? O tema é este: Cristo, não o diabo, é o vitorioso. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver uma igreja perseguida, uma igreja onde o próprio escritor está exilado na ilha de Pátimos. Mas quando você vai lendo o livro, você vai logo no início ver que Jesus não foi derrotado pela morte, mas vê que o Senhor Jesus apresenta-se a João, e João o vê no meio das 7 estrelas, no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí João diz, e quando ele vê, ele tem ali a revelação do Cristo ressurreto. E depois você vai ver João tendo a visão do trono de Deus, e Deus juntamente com Cristo dirigindo e governando toda a história do seu povo e toda a história da humanidade. Portanto, Apocalipse fala do triunfo de Cristo, da vitória de Cristo, do governo de Cristo, do Cristo que governa a igreja, pois os anjos da igreja estão nas mãos do Senhor. É Ele que tem a igreja, a direção, a liderança, o governo de todas as coisas. E quando nós lemos Apocalipse, a gente vê isso. Às vezes quando a gente lê assim, meio por cima, dá a impressão que a história está sem controle, onde a igreja está sendo perseguida, irmãos estão sendo mortos. Mas quando nós olhamos, Deus faz questão de mostrar: Jesus está no trono, à destra do Pai, e Ele governa com o Pai, a partir do trono, todas as coisas. O plano de Deus, queridos, embora por um pouco aparentemente vencido, é no final visto no seu completo e pleno triunfo. Nunca duvide disso. O plano de Deus pode até às vezes
aparecer, mas não é derrotado. E você vai ver no grande final a vitória do Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e reina para sempre. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele em quem há toda a autoridade, todo o poder para dirigir e fazer todas as coisas. Quando a gente olha aqui o retrato de Apocalipse 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, nós temos aqui uma descrição de algo ideal. É o resultado da obra redentora de Deus. É o resultado dessa obra redentora de Deus. Tanto a igreja ideal para o momento, aqui e agora, e também a igreja ideal para o futuro. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós não podemos ler numa perspectiva meramente futurista. O Apocalipse é o livro que descreve as coisas que são, e as que hão de ser, e aquelas que já foram. Então nós temos passado, presente e futuro, que está aqui englobado nessa visão de Jesus a João na ilha de Patmos. A graça redentora e o poder transformador de Deus, descritos no Apocalipse, não pode ser visto apenas no futuro. Quando a gente lê que Deus fez a habitação dele no seu povo, não é apenas uma questão futura, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Embora não estejamos desfrutando da plenitude da vida que Deus tem, porque a plenitude a desfrutaremos na glória, quando da nossa vida for tirado todo o pecado, toda a corrupção e toda a mortalidade. Mas a gente já experimenta a graça redentora, transformadora e perdoadora de Deus aqui e agora, com expectativa e esperança da plenitude que há de se revelar no último dia. Portanto, nós vemos aqui que o novo céu e nova terra põe fim à imperfeição gerada pelo pecado. Veja o primeiro versículo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra, e tudo quanto Deus criou de maneira perfeita. Mas quando o homem pecou, a terra foi completamente amaldiçoada. O próprio Deus disse logo após a queda: maldita é a terra por tua causa. Após a queda, o pecado, a terra sofreu consequências desastrosas, poluidoras, destruidoras. Por isso que a Bíblia vai dizer, as Escrituras lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 20 até o versículo 23, que agora a terra geme de angústia, o universo geme de angústia, a obra da criação geme de angústia, na expectativa da redenção do cativeiro do pecado. Diz o apóstolo Paulo: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Os céus e a terra suportam angústias e aguardam a redenção do cativeiro do pecado. E Apocalipse 21 fala dessa promessa redentora de Deus sobre as obras da criação. Agora é interessante a gente avaliar que quando Apocalipse 21 é aberto, algumas coisas já aconteceram. Todos os pecadores sem Cristo, assim como Satanás e os seus demônios, foram condenados e lançados no lago de fogo e enxofre, de acordo com Apocalipse 20, versículo 10 ao 15. A morte já não existe, os inimigos da igreja foram condenados, e o fogo purificador de Deus já entrou em ação, de acordo com Apocalipse 20, versículo 11, 2 Pedro 3, versículo 7. Isto é, cada mancha, cada erro, cada pecado, cada traço de morte foram removidos. E agora, diante do grande cataclisma, diante do grande fogo que tomou conta de tudo, porque tudo está entesourado para fogo, diante disso, agora nasce, Deus restaura, criando novo céu e nova terra. É isso que Apocalipse está dizendo. Criando agora, restaurando tudo no poder dEle, para a glória dEle, e para que os redimidos, o seu povo, esteja usufruindo a partir de agora, corpo e alma, desse novo céu e da nossa nova terra, e da presença plena e abundante dEle com cada um dos seus redimidos. O texto diz: vi novo céu e nova terra. Essa frase resulta de duas passagens do Antigo Testamento, especificamente Isaías capítulo 65, versículo 17, e Isaías 62, versículo 22. Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 66, versículo 22 acrescenta: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Antes de Jesus vir ao mundo já havia a promessa do novo céu e da nova terra que seria criado por Deus. E agora João não só fala dessa promessa, mas Jesus, diz a Bíblia, que Jesus dá a oportunidade para que João pudesse antever isso, ver esse novo céu e essa nova terra, para ensinar a mim e a você, para que essa mensagem encha o nosso coração de esperança da glória, de expectativa do que há de se revelar no último dia. Agora vale explicar aí o termo novo. Quando fala novo céu, nova terra, o termo no grego é kainos, e aparece 9 vezes no Apocalipse, sendo que 4 vezes vai aparecer aqui no capítulo 21, 2 vezes no versículo 1, novo céu e nova terra, e também vai aparecer no versículo 2, e também no versículo 2 e no versículo 5. Esse adjetivo não significa um novo no sentido cronológico, mas é um novo no sentido qualitativo. É um novo não no sentido de que nunca existiu, é um novo a partir daquele que já existiu. Então aí não implica novo céu e nova terra, não implica no novo mundo. É o mesmo céu e a mesma terra, mas totalmente rejuvenescidos, restaurados, sem as ervas daninhas, sem os espinhos, sem os cardos e abrolhos
que vieram em consequência do pecado. A natureza, ela volta à sua forma original. Ela volta à maneira como Deus a criou. E como Deus a criou? Perfeita. O que João está dizendo é que Deus vai restaurar plena e completamente toda a terra que foi danificada, que foi arrebentada, destruída pelo pecado. Tudo isso, todas as suas potencialidades, todas as suas funções, tudo na natureza vai estar funcionando maravilhosamente bem. O nosso rio, o rio Araguaia, o rio Garças, sem assoreamento, sem as famosas praias, né? Mas tudo muito bem restaurado, com todos os seus cardumes dos mais variados peixes, as florestas todas elas restauradas, os mares todos restaurados, os rios, as fontes todas despoluídas, tudo, os animais, toda a ordem da criação, os céus, sem todo o lixo espacial, todas as nossas camadas de proteções aí que existem, tudo isso completamente restaurado, como diz o texto, novo céu e nova terra. Tudo funcionando maravilhosamente bem. A gente vinha da chácara hoje, lá do nosso Ajunta Prata, a gente falou, como a natureza é bela, diante de algumas flores, né? E eu falei, imagina quando Deus colocar a mão nisso, e tirar toda a ordem destruidora do pecado, e rejuvenescer, restaurar tudo. Imagina a beleza desse universo. Nós vamos voltar como Adão estava lá no início. Adão e Eva, onde eles foram colocados, naquele belo jardim, naquela bela criação, onde tudo é perfeito. É isso que a palavra de Deus está dizendo, queridos. E aí ele vai dizer assim, pois o primeiro céu, continuando o versículo aí, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí você pode ficar preocupado, mas eu gosto tanto do mar, né? O mar não existe, então não vai ter mar. No novo céu e nova terra não vai ter mar? É isso? O que você acha? Vai ter ou não? Vai ter. Mas não tirar uma beleza dessa? Mas não eliminar toda a vida marítima, eliminar a beleza insondável e magnífica do mar, tem coisa mais linda? Não, queridos, o termo mar pode ser aí uma conotação figurativa, referindo-se às aflições que o povo de Deus enfrentou, suportou em um mundo pecaminoso. Na época de João, o mar representava perigo e separação. O próprio João está em perigo e separado, exilado na ilha chamada Pátimos. Além disso, as águas bramosas, iradas, tempestuosas, as ondas frequentemente chocando umas nas outras, são símbolos das nações em suas inquietações e conflitos, de acordo com Apocalipse 13, versículo 1, e Apocalipse 17, versículos 15, ou seja, quando ele está dizendo o mar não existe, João está afirmando que nossa comunhão no céu será perfeita, plena e eterna. E o mar também aqui é símbolo daquilo que contamina. Isaías 57, versículo 20. Do mar emergiu a besta que perseguiu a igreja. Na Bíblia, muitas vezes o mar é símbolo daquilo que contamina. E no novo céu e nova terra não haverá mais rebelião, conflitos, contaminação e pecado. O novo céu e nova terra não vai ter espaço para nenhum tipo de contaminação. É interessante que no novo céu e a nova terra não vai haver nada imperfeito, nada, nenhuma árvore, nenhum animal, nenhum ser humano imperfeito, absolutamente nada imperfeito, e lá também não haverá
não entrará nada imperfeito, nada contaminado, nada impuro, porque lá é lugar onde Deus vai tabernacular com os homens, lá é lugar onde Deus vai habitar com os homens, de acordo com o versículo de número 3. E ele diz, versículo de número 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Essa Jerusalém é chamada nova, numa contraposição à Jerusalém antiga da Palestina. Essa Jerusalém é santa, porque está referindo àquela que foi separada, consagrada exclusivamente a Deus. Então, que Jerusalém é essa? Essa nova e santa Jerusalém é muito claramente uma figura de linguagem para referir ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus, como fica muito claro e evidente aqui no nosso texto. Ele diz que essa cidade está como? Adornada como noiva para o seu esposo. Adornada, preparada. A Bíblia fala da igreja como noiva. A Bíblia fala da igreja como a esposa do Cordeiro. Mesmo no Antigo Testamento, ou já no Antigo Testamento, em Isaías 26:1, Salmo 48 e outros textos, a igreja do Senhor é comparada à cidade. Da mesma forma que também simbolicamente é comparada aqui. Lemos então que João viu a cidade descendo de onde? Descendo dos céus. Então não seria, mas não, Jerusalém descendo lá do céu, a Jerusalém física descendo lá do céu. Ele está falando de figurado. A igreja adornada, preparada, gloriosa, sem mancha, sem mácula, descendo dos céus para o seu esposo, para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. E é interessante a expressão descendo dos céus, vinda de Deus. Isto é algo que está apontando que a igreja ideal do presente e a igreja também do futuro, ela vem do alto, ela nasce do alto, ela é sempre resultado da obra transformadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus, de acordo com Apocalipse 3:12, 21:9, Gálatas 4:26, Hebreus 11:10 e tantos outros textos. É obra da graça soberana de Deus. É por isso que a igreja é conhecida como peregrina na terra, mas lá nos céus é a igreja gloriosa. Então nós temos a igreja militante, e João fala também da igreja gloriosa, onde virá para estar com o noivo, com Cristo. E é claro, aqueles que também que estão vivos ou estarão vivos no dia do retorno do Senhor Jesus, serão transformados e glorificados. Lembra que nós já estamos na parte final, para que a igreja agora estivesse vendo o Cordeiro de Deus, o novo céu e a nova terra sendo criados, para que ali agora pudessem morar e gozar da plena presença de Deus. Eu quero encerrar por hoje, dizendo que o apóstolo então ouve a voz daquele que está sentado no trono, ou seja, Cristo Jesus, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Queridos, eu quero terminar dizendo isso. Só Deus pode fazer novas todas as coisas. E nós temos que lembrar que essa nova vida, as coisas novas,
estão acontecendo e irão acontecer na sua plenitude quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Pessoas às vezes ficam em vão imaginando que uma educação melhor, um ambiente melhor, uma melhor legislação, uma melhor distribuição de renda, um desarmamento, que isso vai trazer uma era áurea de glória, de prosperidade, de paz na terra. Não. O homem, por ele mesmo, por si mesmo, não pode produzir essas mudanças tão ansiadas, tão sonhadas e tão almejadas. Essas mudanças e essas transformações e essas renovações, elas acontecem através do poder purificador, transformador e libertador de Deus, porque o problema não é o meio no qual estamos vivendo, o problema não é externo a nós, o problema está interno no homem. E esse é um problema que, mesmo você desarmando, mesmo você melhorando o ambiente, mesmo que muitas coisas boas aconteçam, o homem continuar ruim, e a cobiça do seu coração, os desejos desenfreados de suas paixões, leva a coisas bárbaras e insanas, porque o homem é mau, porque é desesperadamente mau o coração do homem. Por isso coisas novas, mudanças, vida nova, só acontece aos pés da cruz do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Não espere mudança olhando para as suas capacidades, para as suas habilidades dentro de casa. Não ache que o seu casamento ou qualquer área da sua vida vai ter grandes mudanças, só você. Não, se o seu lar, se o seu filho, se a sua vida profissional, se a sua vida emocional, se a sua vida espiritual, o seu caráter for colocado aos pés da cruz, aí sim há esperança. Mas sem estar aos pés de Cristo não há esperança. Para aqui e agora, e nem para a plenitude celeste. Todos nós almejamos o novo céu e a nova terra. E esse novo céu e nova terra é para aqueles que têm Cristo, o Cordeiro de Deus, como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Pergunta: você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pense nisso. Como está a sua vida com Deus? Você já rendeu à soberania, ao senhorio e ao controle de Deus? Deus já fez essa mudança no seu coração? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra que enche o nosso coração de expectativa, de esperança. Esperança da glória. Esperança do novo céu e da nova terra. Porque nesse novo céu e nova terra, moraremos eternamente com o Senhor. E para nós, Senhor, não há coisa melhor do que estar contigo. Por isso, ó Deus, dia após dia, prepara-nos, fortalece-nos, enche o nosso coração dessa esperança, que o nosso foco seja o Senhor, que a nossa esperança seja o Senhor, que o nosso amor maior seja o Senhor, para que assim não possamos desviar o nosso foco para as coisas materiais, para os desejos carnais, coisas, ó Deus, passageiras e de somenos importância, mas que o nosso coração possa estar enraizado, que a nossa esperança possa estar fundamentada em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém.